O livro de Mateus, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, ele já traz o momento do batismo de Jesus, né? No final do capítulo 3. E no capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo demônio. E demônio, Satanás, ele joga de uma forma muito suja. Ele sabe que ele já é um derrotado. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que veio o céu se abriu e veio uma forte voz dos céus que dizia: "Este é o meu filho querido, em quem eu me comprazo." E levado para o deserto, Satanás pergunta para ele, no capítulo 4 de Mateus, versículo 3: "Se tu és o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão." Satanás, ele tem uma chance com Jesus: colocar em dúvida a sua paternidade espiritual, colocar em dúvida que ele era o Cristo, né? Então ele já diz: "Se tu és o Filho de Deus." Mas ele vai muito além. Ele diz com Jesus: "Transforme esta pedra em pães," ou em pão. Ele não está falando ali de uma pedra que estava ali no chão e do pão o alimento. Satanás estava dizendo que, desde do que ele chamava Jesus a pedra, porque desde do livro de Êxodo, quando o povo de Deus, os hebreus, estavam no deserto, eles tinham sede e não tinham de onde tirar água naquele deserto. Então Deus disse a Abraão, a Moisés: "Ferirás aquela pedra e da pedra sairá água." O que é isso? A pedra, a rocha, que é o próprio Deus, né? Davi dizia: "O Senhor é minha rocha, minha fortaleza." Então, da pedra que é Jesus, porque no Novo Testamento ele ensina que ele é a pedra angular. Paulo disse que sobre este fundamento erguerei essa pedra. E o próprio Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse: "Tu és o Filho do Deus vivo", ele responde para Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei essa minha igreja." Qual pedra Jesus estava falando? Ele, a pedra angular. E ali no deserto, quando Deus disse para Moisés: "Ferirás esta pedra e dela sairá água." A ferida que Moisés estava fazendo ali representava a crucificação de Cristo. E dele fluirão rios de água viva, né? E Satanás diz para ele: "Transforme esta pedra em pão." Por quê? O Senhor também, Jesus, é o pão da vida. Lá no deserto mesmo, ele era o pão que caía do céu, o maná do Senhor, o pão diário, o pão nosso de cada dia. Então Satanás queria colocar em dúvida, queria confundir Jesus, e que Jesus tivesse uma ação. Ele queria que Jesus provasse que ele era o Cristo, que ele era o ungido do Senhor. E ele iria pecar. Porque se a palavra de Deus já tinha sido dada: "Este é o meu filho amado", Deus já tinha falado. Como Deus já falou que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Que o passado ficou para trás e novas coisas se fizeram. E também ele nos ensina que aquele que confessar Jesus com seus lábios. O que é confessar Jesus? É declarar com a boca, mas com as nossas atitudes, no nosso caminhar, nos nossos vestimentos, no nosso vocabulário, que nós fomos transformados pelo Senhor e agora somos novas criaturas. Isto é declarar Jesus. E a palavra nos ensina que aquele que declarar Jesus como Senhor e Salvador será salvo, será feito filho de Deus. Mas o demônio, constantemente, ele tenta nos confundir. Ele tenta nos lembrar dos nossos pecados. Ele tenta fazer com que nós pensamos que nós não estamos salvos. Mas nós não devemos dar ouvidos a Satanás. Nós devemos crer que a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele declarou que aquele que abandonou o pecado e confessar Jesus como o Senhor e Salvador, esse será salvo. E que nós façamos assim como Jesus fez. Jesus não lutou contra Satanás, mas ele usou a palavra em todas as respostas. Ele entregou a palavra, porque a palavra diz quem nós somos. A palavra diz o que nós podemos. E assim Jesus fez.
para vencer Satanás. Não deixe que ele te engane. Você que se converteu, que está em Cristo Jesus, creia que você é filho de Deus e está salvo. Não caia nas astúcias de Satanás e não deixe ele te confundir, porque você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.